O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Um caminhão do Corpo de Bombeiros e um carro se envolveram em um acidente no centro de Itajaí neste sábado. A colisão aconteceu no cruzamento entre as avenidas Marcos Conder e Abraão João Francisco por volta do meio-dia. Segundo o boletim de ocorrência, o caminhão seguia em direção ao bairro Cidade Nova para atender um incêndio quando se chocou com o veículo. O caminhão perdeu o controle e invadiu o terreno de uma lavação. O muro do local foi destruído e 3 veículos foram atingidos. Um Gol que estava estacionado foi esmagado pelo caminhão. Por sorte, ninguém se feriu com gravidade. E um motociclista morreu em um acidente hoje de manhã na BR-470 em Navegantes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, João Carlos Pires Ferreiras, de 34 anos, que estava pilotando a moto com placas de Itajaí, foi entrar em um posto de combustíveis no quilômetro 8 da rodovia quando invadiu a pista contrária e acabou batendo de frente com um caminhão. O acidente foi às 6h30 da manhã de hoje e João morreu na hora. O motorista do caminhão, Celso Tavares, de 51 anos, não se feriu. E uma jovem de 23 anos morreu após cair em uma cachoeira na Costa da Lagoa, em Florianópolis, ontem à tarde. O namorado dela, de 29 anos, que tentou ajudá-la, sofreu ferimentos graves e foi levado ao Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. A mulher, que aparece aí na foto, morreu a caminho do hospital. De acordo com os militares, essa não é a primeira vez que um acidente com morte é registrado no local, formado por um paredão de pedra com cerca de 8 metros. Segundo os bombeiros, era por volta das 5 horas da tarde deste domingo, quando a jovem escorregou, bateu a cabeça numa pedra e fraturou os 2 punhos. O helicóptero Águia da Polícia Militar chegou a buscá-la para levá-la ao Hospital Celso Ramos, mas a vítima estava em parada cardiorrespiratória e não resistiu. O namorado, Matheus Mandelli, tentou segurá-la na cachoeira e acabou caindo também. Ele teve fratura nos punhos, no fêmur e no pé esquerdo e traumatismo crânioencefálico. O casal era de Florianópolis e tinha publicado esta foto no local momentos antes do acidente ser registrado. A jovem era modelo e morava em Santo Amaro da Imperatriz. Os protestos deste domingo contra o governo da Tailândia terminaram em violência mais uma vez. Houve explosões e tiros. Pelo menos 28 pessoas tiveram ferimentos. Pelo menos 28 pessoas ficaram feridas neste domingo em meio a explosões e tiros durante um protesto em Bangkok. Os distúrbios aconteceram no Monumento da Vitória, ocupado desde segunda-feira por manifestantes que exigem a renúncia da primeira-ministra Yingluck Shinawatra. Eles pedem há mais de 2 meses o fim do que chamam de Sistema Thaksin, em referência ao irmão de Yingluck. Ex-primeiro-ministro exilado desde 2006, Thaksin Shinawatra é associado a uma corrupção generalizada e acusado por críticos de manipular a chefe de governo, mesmo do exterior. E o fogo, que começou em uma casa na aldeia norueguesa, destruiu 26 prédios entre a noite de sábado e a manhã deste domingo. O centro histórico do vilarejo atingido pelo incêndio é Patrimônio Mundial da Unesco. Um incêndio devastou neste domingo parte do vilarejo de Lærdalsøyri, no oeste da Noruega. O fogo, que começou em uma casa na noite de sábado e se alastrou com a ajuda do vento forte, consumiu várias construções de madeira dos séculos 18 e 19. Pelo menos 26 prédios foram destruídos. 300 moradores deixaram a área. Mais de 50 pessoas tiveram de ser levadas ao hospital por causa da fumaça. O centro histórico da aldeia, a cerca de 200 quilômetros da capital Oslo, é Patrimônio Mundial da Unesco. E as enchentes que atingem a capital da Indonésia já deixaram 5 mortos. As inundações ainda obrigaram mais de 30 mil pessoas a deixar as casas. 5 pessoas morreram na última semana e 30 mil tiveram de sair de casa por causa das inundações em Jakarta. Vários bairros da capital da Indonésia foram atingidos pelas enchentes. A chuva na região deve continuar. Ainda assim, a situação até agora é menos grave do que no ano passado, quando as cheias afetaram 50 mil moradores da cidade de 20 milhões de habitantes. Por outro lado, nas Ilhas Celebes, no norte, as inundações já deixaram 19 mortos.
40 mil pessoas não podem voltar para casa. Manifestantes e policiais entraram em choque neste domingo na capital da Ucrânia. O protesto aconteceu mesmo depois que o governo proibiu qualquer ato público no centro de Kiev. Um protesto que reuniu cerca de 200 mil pessoas terminou em confronto neste domingo em Kiev. Os manifestantes tentaram romper um cordão de segurança para chegar ao parlamento. Alguns entraram em furgões da polícia que bloqueavam o acesso. O grupo incendiou um dos veículos. As forças de ordem responderam com golpes de cacetetes, bombas de gás lacrimogênio e jatos d'água. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. A manifestação veio mesmo depois da proibição de qualquer ato público no centro da capital da Ucrânia até 8 de março. A medida é uma das promulgadas na sexta-feira pelo presidente Viktor Yanukovych para aumentar as sanções contra os ativistas. As leis estabelecem penas de prisão de 15 dias pela instalação de barracas em locais públicos a 5 anos de cadeia para as pessoas que bloquearem prédios oficiais. O governo ucraniano enfrenta uma onda de contestação desde o fim do ano passado, porque decidiu reforçar as relações com a Rússia e não com a União Europeia. E a primeira-dama francesa vai passar os próximos dias na residência presidencial de La Lanterne, perto de Paris. Valérie deixou no sábado o hospital onde ficou uma semana, depois de saber do suposto caso do presidente François Hollande com a atriz Julie Gaillet. A mulher do presidente francês Valérie Trierweiler deixou na tarde de sábado o hospital em Paris, onde estava internada. A primeira-dama da França foi hospitalizada no último dia 10, depois que a revista Closer revelou um caso entre François Hollande e a atriz francesa Julie Gaillet. Valérie, que agradeceu no Twitter a todos que enviaram mensagens de apoio e se disse muito emocionada, seguiu para a residência presidencial de La Lanterne, perto da capital, onde vai descansar por uns dias. E você vai ver a seguir, Capitania dos Portos de Itajaí instaurou inquérito para apurar as causas do acidente entre ferryboat e rebocador neste sábado. E você vai ver ainda hoje os cuidados necessários na hora de comprar o óculos de sol. Todas essas informações e muito mais você acompanha em instantes.